Muito boa tarde, amigo do esporte. Está começando mais um Turma da Bola nessa segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2013. Nos destaques de hoje a gente vai exibir uma matéria que foi gravada no dia 24 de setembro com o nosso querido Elnei Andrade, ele que é vice-presidente dos clubes de remo da Bahia. Vamos falar também da vitória do Bahia sobre o Criciúma e do empate do rubro-negro baiano, o atual campeão brasileiro da categoria Sub-20 na Copa São Paulo. Esses destaques e muito mais daqui a pouco no Turma da Bola. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Muito bem, estamos de volta. Como prometido, a gente vai exibir uma matéria que foi passada no dia 24 de setembro com o nosso querido Elnei Andrade, ele que é vice-presidente baiano dos clubes de remo. Nosso querido Paulo Silva, na oportunidade, conversou com ele, a gente vai reprisar para vocês agora. Vamos falar com o Elnei Andrade, vice-presidente da Federação Baiana de Remo. A gente vai falar sobre o remo da Bahia. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, espectadores da Turma da Bola. Estamos aqui, Paulo, para noticiar o remo baiano. E você conhece o remo baiano? Você participa? E olha que o remo já foi um dos esportes comparado ao futebol, né? A popularidade que era o remo na Bahia. E hoje a gente vai ficar sabendo a respeito disso. O Elnei vai bater um papo com a gente, ver como é que é organizado. Mas desde o século XIX que essa modalidade está presente no Brasil, em especial aqui na Bahia. Vamos saber um pouquinho sobre o remo da Bahia e a gente vai falar tudo, a organização, como é que é feito isso aqui em Salvador e o que acontece também pelo Brasil. Uma reportagem de Viviane Rezende. Força nos braços e nas pernas, postura, equilíbrio. Um dos esportes mais antigos do mundo. Já foi o queridinho do Brasil e hoje sobrevive devido ao esforço de alguns guerreiros. Entre as poucas escolas de remo que ainda existem na capital baiana está São Salvador, que conta com vários atletas que encaram a modalidade com seriedade. Hoje você tem 17 anos. Começou o remo quando, por quê? Com 14 anos. A influência de amigos. Eles me chamaram para vir e eu vim com eles. Eram quantos e quantos estão aqui além de você hoje? Vieram 8 amigos comigo, só que até hoje só quem ficou foi eu. Você já participou de competições? Já. Além do Campeonato Baiano que é disputado aqui, disputei 2 Copas Norte e Nordeste de remo. Uma em Pernambuco e uma em Vitória, Espírito Santo. E aí, classificação? No Espírito Santo eu fiquei em quarto, no double skiff com um amigo meu. E em Pernambuco fiquei em segundo lugar. Fui vice-campeão Norte e Nordeste de remo. E seus pais lhe estimulam como é? No começo eles não estimulavam, né? Achavam que era uma perda de tempo e tal, mas com o passar do tempo que eu fui me destacando e treinando, eles foram começando a dar mais valor e a me incentivar mais. E dá para conciliar o estudo e o treinamento? Dá, com certeza dá. Você é um bom aluno? Sou um bom aluno. Minhas notas não são baixas. Eu tenho vários exemplos aí no nosso clube aí, no São Salvador. Jovens que começou com 12, 14 anos, hoje estão com a idade de 26, 27, já com a vida bem legal, estudaram, fizeram faculdade, alguns já são pais de família. Então isso para mim, para nós, no nosso clube lá, é gratificante. Mas segundo o senhor Nilson Ferreira, que viveu a época mais badalada do remo, a quantidade de jovens praticantes não é mais a mesma que nos tempos de outrora. Essa juventude de hoje não quer nada com remo. Você vê, a garagem hoje está vazia. No meu tempo de remo, você chegava aqui e encontrava mais de 30, 40 pessoas. E os treinadores naquela época tinham dificuldade para armar as guarnições porque tinha gente demais. Houve um tempo que nem mesmo o futebol tinha o prestígio do remo.
o remo era muito mais valorizado, né? E o público bem maior, uma elite bem maior. A sociedade da Bahia na época vinha assistir o remo, então existia o futebol. Aí já teve um choquezinho aí que a própria Federação de Futebol solicitar a Federação Baiana de Remo para o calendário não cair no mesmo dia dos jogos importantes e ser diferente, a regata nas datas diferentes. Era considerado de rico, não era para todo mundo não, entendeu? Depois de minha época para cá, em 55, foi que o negócio começou a melhorar. Porque naquele tempo, aquele pessoal que remava era pessoal de elite, pessoal que tinha dinheiro e tal, mas hoje em dia não. Hoje em dia nós podemos pegar qualquer pessoa para remar. A juventude mudou e a popularidade do remo também. Mas tem coisas que continuam iguais, como os horários de treinamento. Bem cedo já tem gente na água. Antigamente, 4h30 da manhã, isso aqui já estava cheio. Hoje em dia eles vêm para aqui 6 horas, fica aqui, não dá mais para remar não, porque eu vou para o colégio, outro vou para a faculdade, vou para não sei para onde. Naquela época não, era 4h30 da manhã com chuva, com sol, que tivesse lá, o pessoal estava aqui, já remar. Então a maioria fala que não gosta porque tem que acordar cedo, mas isso não tem nada a ver. Mas é um ótimo esporte, aconselho a qualquer um vir fazer remo, porque é bom e quem vir vai gostar. Então não dá pra você ir pra uma farra e remar de manhã, não tem condições. Não tem condições. Para você ser um atleta mesmo de remo, você tem que sacrificar muitas coisas, por exemplo, festas e outras coisas. Mas para ser bom nesse esporte, não basta apenas cumprir os horários. Tem que se dedicar. E nem mesmo os dias de chuva podem ser motivo para não treinar. Existe um aparelho chamado ergômetro, que serve justamente para os dias chuvosos. Aí um aparelho chamado remo-ergômetro, são remadas simuladas, vamos supor, aí ele quer lá no mar, no momento não é permitido lá remar, porque está ventando, chovendo, com marola, então eu trago ele para a máquina, programo o treinamento aqui na máquina, aqui é um mini computadorzinho, tem todo o sistema aqui, eu programo aqui e ele faz o treinamento todo aqui. E aqui é importante, que não tem como ele me enrolar. Aqui ele vai dar, eu vou dar do lado dele aqui, eu vou pedir, exigir que ele tem que fazer o máximo dele aqui. Lá ele na água ele pode até me enrolar, dar umas remadas mais fracas, mais leves e tal. Mas aqui não, aqui não tem como ele me enrolar. E aqui nesse momento está indicando o quê? Aqui nesse momento aqui, aqui em cima é o tempo, né, que está marcando aqui, 9 minutos. Aqui é o ritmo, a voga, né, que ele está vendo. E aqui é um tempo que ele está relaxado já aqui, ó, que ele está puxando muito leve. Ele pode aumentar, no caso. Deu aumentada, aqui vai aumentando. Cada vez que ele aumenta a força, aqui vai aumentando, ó. Tá vendo? 130 e tal. E aqui a máquina é tão boa, né, que ele tem a previsão quanto é que ele vai terminar e que tempo ele vai terminar. Então ele tem que brigar contra esse reloginho aqui de baixo e fazer o menor tempo que vai mostrando ele aqui, né? Aí a máquina aqui não tem como errar. Cansa mais aí do que na água? Cansa mais aqui. Tá doido pra parar, né? Já fiz o treinamento, aí agora aqui tá dando só uma palhinha aí. Resolvi experimentar para ver se é tão cansativo assim. Consegui até alcançar um bom nível de força. Diferente do nosso cinegrafista Durval, que também resolveu arriscar e acabou passando vergonha, já que fez menos da metade do meu índice de força. Você tá puxando quanto aí? 26. Mas não basta apenas aprender a remar. Tem que conhecer também a fundo os equipamentos da modalidade, que variam bastante. Todos os materiais desses aí é avaliado em preço, não é em real, é em dólar, né? E, por exemplo, um pá de remo hoje custa $700, né? Tem remo que custa $900. Aí tem um barco mais simples, o menor barco que tem, que é um esquife, ele está em torno de $4.500, né? Aí o barco mais caro, que é um Alter Ric, que são 8 atletas e um timoneiro, está em torno de $27.000.
Esse aqui chama-se Alterriga 8. Esse tem um patrão, é quem dirige o barco lá na ré. Tem um leme ali, um cordão que ele governa. Entendeu? É o patrão que manda. E ele orienta a guarnição também, né? Quer ver o resto? Vamos lá. Patrão, são um barco de 2, sem o patrão. É governado aqui, é que não dá para vocês verem. Olha lá, ó. Olha, tá vendo? Ele governa no pé. Esse daqui é o duble. São 2 remadores com 4 remos. Chama duble. 2 com 4 remos chama-se duble. E quanto mais gente é mais difícil para sincronizar, como é? É esse aqui, é o barco de 8. Levam 8 remadores com o patrão, são 9. O patrão vai governando. Agora vamos ver o 4 com e o 4 sem. Esse barco aqui chama-se 4 sem patrão. Ele é governado no pé. Ó. Olha o leme lá. Ó. Tem um sapato ali. Tem um sapato para segurar o pé. Qual é a diferença deles? É fibra de carbono e ele é menor porque é de esquife de duble. É um remador com 2 remos, entendeu? E tem um remo de... Esse aqui chama-se de remo de braçadeira dupla. Esse aqui que são maiores, ó. Esse é braçadeira simples. Esse é braçadeira simples. É um remador com um remo só. Chama braçadeira simples, Esse é para barco de 4, de 8. 4 e 8. Ao longo da apresentação dos equipamentos, Sr. Nilson, mais conhecido como Chocolate pelos atletas, também passou pela sessão de nostalgia. A parada certa foi à frente da sala de medalhas e troféus. Olhando do vidrinho, ele numerava saudoso as medalhas que conquistou na época em que o remo era o maior esporte do Brasil. E você foi responsável por quantas? As medalhas são minhas. Tá vendo aquela medalha, aquela última medalha de lá, contando de lá para cá a terceira medalha? Aquilo ali é da Confederação, é uma medalha de bronze. Da Confederação Brasileira de Esporte. Viu? Tá vendo lá da Confederação Brasileira de Esporte? Ali foi 3º lugar, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, e eu ganhei essa medalha de bronze. Chocolate também mostrou à nossa equipe o barco que já lhe deu várias vitórias e hoje está sendo reformado por ele mesmo. Esse barco daqui é um barco antigo, chama-se Olhe A4. Isso não compete mais, porque além de ser um barco de madeira, é um barco... Esse aqui é conhecido como finca-pé. É onde o atleta coloca o pé, firma o pé aqui e depois usa o carrinho. Agora, só que esse aqui nós já estamos consertando. Isso aqui tem um tênis, entendeu? Onde segura o pé do atleta, onde ele força a perna para usar o carrinho. Mas antigamente não era o tênis, né? Não, antigamente não era o tênis, era uma correia. Entendeu? Hoje em dia que nós usamos tênis. Aqui era uma correiazinha para segurar o pé. E aqui é o carrinho. Onde ele firma a perna aqui, o carrinho corre nessa posição aqui. O movimento é esse. Né? Tá vendo? Ele chega aqui, ele usa a perna, o carrinho aí vem para cá. Depois ele puxa e vem com o carrinho até aqui. Tem algumas pessoas que já remou há muito tempo, aí há uns 10 ou 15 ou 20 anos atrás, entendeu? Sempre vem aqui dar um passeiozinho aí no fim de semana. Apesar do saudosismo ser constante para os que viveram a outra época, a Bahia continua cheia de talentos nesse esporte. A destaque hoje ainda continua sendo Marilene Barbosa. Né? Existe alguns valores novos que estão chegando aí, né? Alguns valores nossos perdemos alguns valores. Por exemplo, aí no clube mesmo nós tínhamos um atleta, Fábio Moreira, ele foi bicampeão brasileiro, representou a seleção brasileira algumas vezes, teve umas colocações boas e perdemos ele lá para o Rio de Janeiro. Então hoje nós temos lá 13 baianos fazendo remo no Rio de Janeiro. Nós temos grandes valores no esporte e não conseguimos segurar esses valores aqui porque não tem o apoio. Mesmo com todos os obstáculos, a modalidade é forte no estado e não é qualquer um que pode abraçá-la. Há um segredinho básico.
Mas também é mais para macho isso, viu? E aí, você se identificou com esse requisito? Caso sim, boa sorte. Se não, pode tentar praticar outra modalidade. Afinal, o importante é estar sempre em atividade. Desde o século XIX, tá aí, viu? Uma excelente matéria aí, parabéns Viviane Rezende. Agora, o mico que os dois pagaram, o cinegrafista e a repórter, foi algo incrível. A impressão que eu tinha foi o horror esportivo. Mas vamos voltar a falar do Remo aqui? Elnei Andrade, você contrataria uma dessas duas figuras aí para remar? Não, afundava o barco, né? O Viviane podia até ser contratado, agora nosso cinegrafista tá complicado, viu? Nem para carregar o barco vai servir. Tá ruim, né? Tá ruim. Agora, vamos falar aqui a respeito disso. Você já remou, Felipe? Nunca remei. Nunca teve vontade, não? Vontade tenho, falta força de vontade. Né? Vontade tem, falta força, né? Pronto. Elnei, fala um pouquinho do Remo aqui na Bahia. Como é que a gente analisa, qual a avaliação que você faz do Remo hoje na Bahia? A gente viu as dificuldades. 4 horas da manhã tinha que acordar, é? 4 horas da manhã já começa a gente remando. 4 da manhã, 4 da manhã. Já estão lá. Já estão dentro d'água, fazendo atividade, correndo ali pela rua da Ribeira. Mas o esporte é cedo, Paulo, por causa da necessidade das outras atividades, né? Tem muita gente que estuda, muita gente que trabalha, então tem que começar cedo. E hoje a Bahia, ela está bem posicionada no cenário nacional. Por exemplo, a região norte e nordeste, a Bahia está dominando já há 3 anos. Nós tivemos nesse final de semana, como também no final de semana retrasado, o Campeonato Brasileiro, tanto na categoria júnior como na categoria sênior. Ontem, na categoria sênior, a Bahia foi campeã brasileira, com Marilene, que foi citada na matéria, e com ela também foi vice-campeã. Isso em São Paulo, Isso né? em São Paulo, na Raia da USP. E o Vitória teve uma guarnição que foi 3º colocado. Na semana anterior, nós tivemos um atleta do Vitória também na 3ª colocação, e esse rapaz que passou na matéria, Gabriel, também chegando em 3º lugar. Então, a Bahia está bem posicionada. Se você for ver as dificuldades que nós temos aqui, com as condições que tem no sul do país, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que é a força do Remo brasileiro, nós estamos bem posicionados. Ganhei primeiro no brasileiro. Exatamente. Agora assim, qual é o apoio que vocês têm? Fala aí, para fazer uma competição aqui na Bahia. Como é que é feito? Olha que temos, se não me engano, a maior orla do Brasil, né? Salvo engano. Como é que é feito? Como é o apoio que vocês têm aí para fazer funcionar o Remo em Salvador e ter pessoas aí como a Marilene Barbosa, que acabou ganhando lá em São Paulo esse final de semana, foi em primeiro lugar. Primeiro lugar. E segundo, ela é do São Salvador. Ela é do São Salvador. E o Vitória ganhou em 3º lugar. Em 3º lugar. Como é para fazer isso aqui? Qual a engenharia que vocês fazem para fazer? Paulo, é muito complicado a gente fazer esporte. Não vou dizer chamar de esporte amador, porque esporte amador hoje não existe. Esporte olímpico. Esporte olímpico é até mais bacana, né? Apesar que o Paralímpico eles inventam toda vez a coisa diferente. Mas é o seguinte, Paulo, nós temos, a Federação Baiana de Remo tem um apoio institucional da Embasa, que é nossa parceira, certo? Que nos ajuda a realizar isso aí. E os clubes também, alguns, Vitória e São Salvador, têm uma condição melhor, porque o Vitória tem a força toda do time, né, do clube, e o São Salvador também tem um patrocínio. Agora o Itapajipe, que já foi uma grande força, está capengando aí pela situação geral dele. E o Santa Cruz também, que é outra força nossa, também está nessa dificuldade. É muito difícil, Paulo. A gente, para fazer uma regata, por exemplo, nós temos que fazer chover em pingo d'água, porque a gente precisa pagar ao pessoal de arbitragem, a gente tem pagamento de pessoal de apoio, a gente tem a condição de estar fazendo, porque começa cedo a regata. Então nós temos várias situações que a gente precisa ter uma condição para poder estar fazendo uma coisa. Se você quer fazer, faça uma coisa direito. Por isso que a Bahia hoje, no Brasil, está bem posicionada nisso por causa disso. Nós somos o maior público em torno do Brasil, está aqui na Bahia, em dia de regata. São 2, 3 mil pessoas vendo regata. Enquanto nos outros centros não tem isso. Essa presença da torcida não tem. Então a gente se destaca nessa condição. Agora, claro, porque a gente tem os apoiadores, né, daquela região da Cidade Baixa, que não nos deixa morrer o esporte, né, uma tradição, que eles também contribuem para a gente estar fazendo, mas vamos levando, né? Para fazer um evento desse, por exemplo, ao campeonato baiano,
Ele é feito ao longo do ano, depende, tem que ter uma data específica, por causa da questão da maré, influencia alguma coisa? Não? A maré sim. Mas tem as datas específicas? Tem, a gente tem um calendário oficial, porque a gente tem que ver também da Confederação Brasileira, porque a gente disputa Campeonato Brasileiro, Copas estaduais e interestaduais. Então a gente tem que ver o calendário primeiro da CBR, que é a nossa confederação. Segundo, a gente tem que ver a tábua da maré aqui, porque a nossa prática é no mar. E aquela região da Ribeira tem o contratempo da maré está mais alta, da maré está mais baixa. Então a gente tem também que fazer isso. Onde cada regata é de um clube que participa do campeonato. São 4 clubes e a quinta é da federação, onde esses clubes são homenageados justamente com a federação. Então, ao todo, no calendário oficial, são 5 regatas que nós realizamos aqui na Bahia. Agora mesmo, em 2013, nós vamos sediar a Copa Norte e Nordeste de Remo, onde foi idealizada aqui na Bahia em 1961, com o Jornal à Tarde que deu esse presente para o Remo baiano, e 2013 vai ter aqui. Então, a gente vai ter uma coisa a mais esse ano de 2013. Esse 2012 já está, vamos fazer a 4ª etapa, agora no dia 21 de outubro já está tudo encaminhado. Mas em 2013 o trabalho vai ser dobrado. O Remo da Bahia, vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, né? O desempenho dos remadores brasileiros nas Olimpíadas, qual a avaliação que você faz? Pela condição que foi feita para a confederação, com treinamento, com viagem, com tudo, foi boa. Por quê? Nós tivemos campeões mundiais. Nós tivemos Fabiano Beltrame, que foi campeão mundial. Tivemos Anderson Dossetti, que foi campeão. Alisson Silva também, que foi campeão. Só que nas Olimpíadas, essa expectativa não foi legal, não foi boa. Tivemos problemas lá de adaptação e contribuiu para um resultado negativo do Brasil. Mas aqui, 2016, aqui no nosso país, né, onde nós já temos um atleta que era do Santa Cruz, que hoje está no Flamengo, porque infelizmente... Paulo, não dá para ficar aqui. Não dá. Como o sempre. cara, quando se destaca, já vai logo embora. Porque aqui não tem estrutura. Não temos estrutura para manter um atleta de ponta para essa condição de ele chegar numa Olimpíada, alguma coisa. Esse atleta que eu estou me referindo, até a seleção argentina de Remo quer levar ele. Imagine. Hoje ele está no Flamengo, que é uma... Já saiu daqui da Bahia, foi para o Rio de Janeiro. Que a gente acha um absurdo. Exatamente. Para a Argentina aí seria um tiro no pé. Ele inclusive, se destacou lá nesse último brasileiro. Ele foi campeão brasileiro, certo? E a Argentina agora está querendo levar, imagine. Mas nós temos potencial para isso. Agora a gente precisa falta realmente... a estrutura que a gente precisa ter, que a gente infelizmente ainda não tem. Estamos tentando isso. O Remo de antigamente para hoje, vocês tinham mais apoio lá atrás ou agora? São épocas diferentes, Tudo a mesma Paulo. coisa. São épocas Tudo diferentes. Eu acho que está nessa linha. São épocas diferentes, porque o Remo, antigamente, não tinha a situação do futebol hoje. Hoje o futebol manda. Hoje não sai uma nota do Remo no jornal, mas sai um jogador fulano de tal que brigou na rua com isso e aquilo. Com cachaça, etc. Exatamente. Então, são situações diferentes, são épocas Nos diferentes. sites também não sai nada, né? Alguns ajudam a gente, outros não. Qualquer coisa a gente tem aqui agora já sei aqui, eu vou abusar ele. Então, são épocas muito diferentes, muito distintas, não são pessoas diferentes. A época do bairro, antigamente o bairro era de veraneio, eram somente pessoas de ponta, de elite, que frequentavam aquela localidade. São épocas diferentes. Diferente, né? Eunei Andrade, vice-presidente da Federação Baiana de Remo. Infelizmente, a voz da consciência aqui já está dizendo que o nosso tempo esgotou e a gente vai ter que ir pro break daqui a pouquinho falar justamente do futebol. Obrigado. Vamos marcar outras vezes para você vir aqui para a gente ter um debate amplo e também pedir o apoio dos comerciantes, pedir o apoio do governo. A gente já sabe que os comerciantes lá na Ribeira apoiam. Inclusive, eu já estive lá conversando com um amigo meu lá de uma oficina, não posso falar o nome dele que é candidato, mas... eu já bati um papo a respeito, a gente sabe que é muito forte lá e eu quero trazer você outras vezes aqui. Vamos deixar terminar agora o período eleitoral, porque a gente vai ter mais tempo de programa para poder conversar e dar uma visibilidade bem maior ao Remo da Bahia, viu? A gente que agradece a oportunidade, Paulo, lembrando que dia 21 de outubro a gente vai ter a 4ª etapa do Campeonato Baiano, certo? E a gente está à disposição de vocês, graças a Deus. 21 de outubro. 21 de outubro, graças a Deus essa condição que a imprensa, como vocês aqui estão dando,
a gente tem que aproveitar. E só tenho a agradecer a vocês. Eu e Felipe Santana vai lá remar. Só não pode levar o cinegrafista. Não, mas ruim demais da conta. Vai passar vexame mais uma vez. Muito bem. Olha aí, obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Você remou quanto tempo? Já. Já? Ganhou? Ganhei. Acham passado. Muito bem, esse aí foi o bate-papo com o nosso querido Eunei Andrade, que ele é vice-presidente da Federação Baiana de Remo. Nosso querido Eunei. Lula, como sempre, falta investimento em todos os esportes olímpicos. Porque Bahia e Vitória conseguem se sobreviver com o que eles conseguem arrecadar. Agora, todos os demais esportes olímpicos, basquete, futsal, futebol, Sinofo, Bahia e Vitória, passa sofrimento aqui na Bahia. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, amigos. Olha, eu tenho uma ideia muito fácil de entender a esse respeito. O governo também não pode arcar com tudo, né? Arcar com tudo. Os empresários ganham muito bem. Os empresários ganham fortunas aí. Mas o mínimo... Mas existe uma lei de incentivo fiscal. Eles podem abater do imposto de renda qualquer coisa que ele gastar. Então, tem que chamar os empresários também. Eu não estou defendendo o governo aqui, nunca. Eu acho que cada um tem seu espaço. O governo falta fazer a parte dele, os empresários fazerem a parte deles e o próprio clube procurar. Que às vezes não é procurado, não são procurados os empresários. Mas o empresário não vai colocar a marca dele onde não tem visibilidade. Exatamente. Então o governo tem que começar a dar visibilidade a esses atletas e esses esportes. Fazer a parte dele, que significa o quê? Fazer um ginásio de esporte decente, fazer quadras populares decentes, fazer um torneio seletivo entre ginásios, entre escolas decente, enfim, chamar de novo o povo para o meio deles. Até porque agora, o empresário não é Mãe Teresa de Calcutá para estar fazendo aqui favor. Ele vai colocar a marca dele onde ele vê que tem visibilidade para a marca dele. Com certeza. Agora, então, aí que o governo entra para fazer o que não está sendo feito. Como você falou, uma quadra, um ginásio de qualidade. Mas um é pouco. Mas amigo, se você fizer é melhor. A piscina do Bahia vai ser demolida ou não? É a única piscina de 50 metros que nós temos em toda Salvador. É a única olímpica, é a única que pode ser aproveitada. Vai cair ou não? Vai demolir ou não? Enfim, essas coisas precisam agora que temos novo prefeito, nova administração, novos vereadores, alguém atentar para isso. Não pode somente o governo arcar com isso. Agora, é preciso que o senhor governo faça parte dele. Tanto o governo estadual quanto o governo municipal. Entrou agora, já tem alguém de olho nisso, né? Porque esses problemas já são de 4 ou 5 anos. E depois não diga que valeu como aquele outro, né? Muito bem, agora aí a gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta para falar do Bahia, da vitória do Bahia em cima do Criciúma, do empate do Vitória, que é o atual campeão da Copa do Brasil da categoria com o Mojimirim, enfim, recheado de informações aqui no Turma da Bola.
Hold on. You are not alone. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola. A gente vai começar falando do Bahia. O Bahia, Lula, que estreou com o pé direito. Venceu a equipe do Criciúma por 2-0, jogou bem, mereceu a vitória e já larga com o pé direito na Copinha, que esse ano é sub-19, o ano passado foi sub-18, ano retrasado foi sub-20 e esse ano é sub-19. Todo ano muda a categoria. Olha, Márcio, na semana retrasada, na semana passada, a gente falava isso aqui e eu dizia que antigamente Bahia e Vitória iam para a Copa de São Paulo, Copa Belo Horizonte, essas copas de não profissionais que existiam por aí pelo Brasil, como meros figurantes. E hoje em dia, Bahia e Vitória são cabeça de chave. São times que vão para brigar pelo título. Haja vista, o Vitória é campeão brasileiro. O Bahia foi eliminado na semifinal. O Bahia foi eliminado na semifinal. Em 2010, no ano passado, em 2010 ele foi vice-campeão da foi Copa São Paulo. vice-campeão. Enfim, hoje em dia, com a nova dinâmica que tem o futebol da Bahia, com a nova roupagem que o Bahia está dando às suas categorias de base, o seu Nilton Mota e os seus assessores, que não é só o Nilton Mota, enfim, eu acho que o Bahia está no caminho certo. Hoje em dia, o Bahia não é mais aquele time que só ia para tomar porrada e voltar. Né? Só ia tomar porrada e voltar. Hoje em dia não. O Bahia vai para brigar pelo título. Todas as vezes, de 2 anos para cá, tem sempre brigado pelo título. A gente tem as imagens do jogo aí e um destaque que eu dou negativo a esse jogo foi que depois do segundo gol do Bahia, o Rida, que marcou o segundo gol, ele foi fazer uma graça. Um jogador que tem sua habilidade resolveu fazer uma graça. Pegou a bola, fingiu que ia dar um drible no jogador, fez que nem aquele drible de Garrincha, fez que foi e voltou. E aí o jogador ficou chateado, chegou com força excessiva no Rieder, e aí eu tava assistindo e o narrador falou o seguinte: o Rieder vacilou, ele não tinha nada que fazer isso. Eu acho que é o seguinte, aí é a minha opinião, o jogador é habilidoso. Se o drible é um artifício do futebol, é usado no futebol o drible. É um jeito de você chegar ao gol. Ele estava indo em direção ao gol, estava parado, mas estava indo em direção ao gol. Ele estava virado pro gol. Então, quer dizer, se você é habilidoso, você não pode usar a sua habilidade só porque eu tô chateado que meu time tá perdendo? Por isso eu vou ter que lhe bater? Se o seu time tá perdendo, é problema seu, não é meu. Quer dizer, né? O rapaz tem a sua habilidade, até porque fez a sua jogada, mas só porque o rapazinho do Criciúma tava chateado, tava perdendo o jogo, agrediu. E eu que fiz a jogada que é permitida no futebol, que é o drible normal, tô errado. Eu não sei quem estava narrando, mas eu não vou condenar o jogador porque ele usou o recurso técnico que Deus lhe deu. Né? Pois é. Se ele deu, quer dizer, Garrincha fez muito isso, então quer dizer que Garrincha desrespeitou o mundo? Messi Pelé desrespeita o mundo, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar desrespeita o mundo? Eu me recordo que tem jogadores medíocres no mundo, você sabe, né? Eu me recordo de um jogo em que Edilson Capetinha, o baiano, fez uma jogada, me parece, contra o Palmeiras, ou ele jogava no Palmeiras, uma coisa assim, que deu o maior reboliço do mundo. Porque ele fez embaixadinha. Eu acho o seguinte, que desrespeito agora numa jogada dessa. Os caras fazem umas coisas que, sinceramente, eu nunca vou entender. Se ele tem o recurso do drible, que ele use esse recurso com categoria, sem menosprezar ninguém. Foi o que ele fez. Ele fez o drible tradicional do Garrincha, que é que ele finge que vai para um lado e volta. Garrincha fez isso a vida inteira que ele jogou como profissional, ele fez isso. Nem por isso
o Garrincha, não estou comparando o Rida com o Garrincha. Claro. Longe de mim. Eu estou falando que o Garrincha fazia isso e o Rida foi fazer, é um desrespeito. Quer dizer, se ele tem a técnica para fazer, por que ele não pode fazer? Por quê? Quer dizer, o futebol virou aquele negócio. É só tocar, chutar, levantar a cabeça, tocar, chutar, defender. Quer dizer, eu não. Rida, o rapaz que é habilidoso, não pode. Mas quando o Neymar faz a mesma jogada, as pessoas aplaudem. Porque quando o Rida fez... Não estou comparando também o Rida com o Neymar, mas é uma situação que o futebol está ficando chato. Não existe comparativos, não. O futebol está ficando chato, as pessoas estão querendo engessar o futebol. O futebol hoje em dia tem que ser marcação, passe de bola, chute. Quer dizer, o rapaz que é habilidoso e usa uma jogada de habilidade, ele está desrespeitando o adversário. Quem conhece futebol um pouquinho mais velho, no meu caso, você não... Osni matava a pau, driblava todo mundo e chegava na cara do gol. Mário Sérgio, que hoje é comentarista, Gerson, que jogou no Bahia, enfim, vários e vários jogadores aí que são jogadores de grande habilidade, que hoje em dia temos o exemplo que é Neymar, porque o outro jogador que surgiu com grande velocidade de drible foi o Michael Leite, se contundiu numa jogada e depois nunca mais foi aquele Michael Leite que a gente conhece. Até porque também tem aquela questão da confiança, de não se contundir novamente, até porque ele vem de uma contusão e aí o jogador até segura. Exatamente. Segura o seu potencial, não mostra tudo que tem, com medo de se machucar de novo. Aí nesse gol aí, por exemplo, o rapaz que recebeu a bola poderia ter feito o gol de imediato aqui, ó. Olha, ele toca, né? Ele toca nesse gol. Esse aí já é o primeiro. Inclusive, quem deu o passe pro segundo gol do Bahia, o gol do Rieder, foi quem marcou o primeiro, foi o Railan. Essa bola aí, ele podia dar logo, né? Ele podia fazer o gol, podia chutar. O Railan, que ele é o mascote nos jogos profissionais do Bahia. Ele é o lateral direito da base e nos jogos do profissional, ele que se veste de super-homem, faz da alegria das crianças e dos torcedores. Tem 17 anos somente, né? 17 anos. Somente. Olha, a safra do Bahia hoje em dia é diferenciada. Eu tenho assistido, tenho visto, tenho lido, tenho procurado saber, converso com pessoas amigas, converso com todo mundo sobre o comportamento hoje em dia do Bahia. E o que a gente vê, lógico que o Bahia, eu disse aqui, para esse campeonato do Nordeste e o campeonato baiano, talvez dê para o gasto. Para o brasileiro, a coisa é mais diferente, a coisa é mais complicada. O Bahia não pode ficar com esse elenco que tem. Agora, Lula, eu concordo com você, mas dos que estão, o Bahia ainda sai com vantagem. Porque é o único. Porque eles vão disputar primeiro o Campeonato do Nordeste. Bahia, exatamente. Vitória, Ceará, Sport, Náutico. E é o único clube que já tem uma base formada. E principalmente em início de temporada, o que conta muito é entrosamento. Entrosamento conta muito. Quer dizer, o Bahia, quem for escalar, o torcedor do Bahia escala o Bahia para esse ano. O Bahia é Marcelo Lomba, é Neto, é Avinho Jussandro, aí tem o lateral de... O único problema é na zaga. Mas ainda assim... Tem o Tite. Só falta mais um zagueiro. Dani Moraes. Tem o Tite e o Dani Moraes, já tem a dupla de zaga. Tem Fabinho, Fabinho saiu. Tem Fael, tem Dionis. E o meio campo é o mesmo. O meio campo é o mesmo. Tem o Gabriel, tem na frente o Souza, tem Zé Roberto. O Zé Roberto, tem o Pitbull que tá machucado, mas ainda tem. Quer dizer, então o Bahia tem uma equipe montada do ano passado. Não é boa. Precisa melhorar. Tem o Cleverson aí. Tem o Cleverson. Tem o Jefferson. O Jefferson. Por falar em Pitbull, a informação que algumas pessoas passaram foi o seguinte: que ele se machucara nas férias. E o Bahia está propenso a colocá-lo no INSS. Tá certo. Porque aí não foi honrando as cores tricolores, não foi em serviço, e aí o Bahia está analisando. Não são fatos, não é já exata essa informação. Mas fatos que nos passaram que nos permitem dizer aqui que o Bahia efetivamente pensa em colocar o Cláudio Pitbull do INSS. Outro baiano, porque não foi em serviço. Né? Ele não se machucou em serviço. Outro baiano que venceu na Copa São Paulo foi o São Francisco. Ali, São Francisco do Conde venceu a equipe do São José, de São José dos Campos, por 3-1. Quer dizer,
outra base que vem boa também, porque a equipe do São Francisco jogou ano passado também a Copa São Paulo, não fez feio não, acabou até passando inclusive para a segunda fase, foi eliminado na segunda fase. E para uma base que não tem um time profissional, que é a base do São Francisco, é praticamente o quê? Revelar jogadores e lucrar com isso, vender jogadores, porque não tem ainda um time profissional para disputar uma competição profissional. A base do São Francisco já iniciou com o pé direito, vencendo por 3-1. Bicampeão do campeonato intermunicipal. E campeão do feminino. Eu acho que as pessoas deveriam olhar um pouco melhor as outras prefeituras, o governo do estado e o governo de Salvador, a prefeitura, devia se unir, não sei se politicamente pode ser isso, porque eu não entendo nada de política, mas se unir para ajudar nesse quesito amador. O São Francisco sempre desponta, fazia um campeonato baiano feminino, né? Com a sede do São Francisco e outros campeonatos que a gente pode, com certeza, juntar todo mundo. E eu sozinho sou fraco, mas se juntarmos todos aqui, seremos mais fortes. Né? Agora, uma outra coisa que você falou da questão da prefeitura, a prefeita de São Francisco do Conde, ela tem um projeto para esse novo governo dela, que ela foi reeleita, que eu achei sensacional. Ela disse o seguinte: a gente vai ter escolas integrais e o aluno vai ganhar um incentivo financeiro. Quer dizer, ela tira o aluno da rua, para não ficar ocioso na rua o dia todo, estuda um período e fica ocioso o resto do dia. Ele estuda, fica na escola, pratica esporte, faz atividades extracurriculares e ainda tem um incentivo. Um incentivo, ele faz o quê? Você vai estudar, você vai ganhar por isso. Você não precisa ir para coisas ilícitas para você ter o seu dinheiro, para você ser um cidadão de bem. Acho que isso é sensacional. Outras prefeituras deveriam fazer, inclusive Salvador. Excelente ideia. Excelente ideia, até porque me parece, não sei também, que São Francisco ainda continua sendo a cidade do Brasil com renda per capita maior. Pelo menos da Bahia, né? A renda per capita de São Francisco é a maior da Bahia. A gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar do Vitória, o atual campeão da Copa do Brasil da categoria, que acabou empatando com o Mojimirim 2-2 na estreia da Copa São Paulo Sub-19, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Muito bem, estamos de volta no nosso Turma da Bola. A gente vai falar logo da equipe do Vitória. A equipe do Vitória, que é a atual campeã da Copa do Brasil Sub-20, campeã brasileiro da categoria, que estreou contra a equipe do Mojimirim e acabou empatando em 2-2. Eu acho que não foi uma estreia ruim não, Lula, porque o Vitória até jogou bem. E as equipes de São Paulo sempre se preparam, têm uma certa qualidade, sempre dão um pouco de trabalho. E eu acho que a competição é muito grande, ainda está na fase de grupo, o Vitória só empatou a primeira. Eu acredito que vai ganhar as outras partidas, vai chegar também na final e eu espero um Bavi na final. Você acredita no Bavi na final? Eu acredito. Até porque parece que o Vitória tem jogador da seleção também, né? Tem. Jogador da seleção, desfalcando o time profissional. O profissional e o da base. Desfalcando o Vitória. A seleção já está reunida e tem jogadores do Vitória desfalcando a seleção. Por isso que eu não vou cobrar do Vitória no primeiro jogo um desempenho espetacular. Se tivesse com o elenco completo, o time completo até porque realmente, a equipe do Vitória vencia. Teve uma quantidade de tempo reduzida de preparação e de descanso. Não teve pré-temporada, não teve descanso. Exemplo, a equipe do Bahia foi eliminada na semifinal, então ganhou 15 dias em relação à Vitória. Por que 15 dias? Porque depois da semifinal tiveram 2 jogos. E foram 2 jogos em uma semana, estilo Copa do Brasil. Um jogo de uma semana, outro jogo na outra. Então o Bahia teve 15 dias a mais de tempo para descanso, para preparação do que a equipe do Vitória. A equipe do Vitória foi campeã, sub-20 já no final de dezembro, no meado de dezembro. Aí tem que dar férias, deu férias, pouco tempo de férias, e ainda assim teve que voltar para treinar, para tentar se preparar, para já iniciar bem. Acho que não foi uma estreia que o torcedor do Vitória se preocupe. Não. Eu não sei o time do Vitória que jogou. Parece que Arthur Maia não jogou. Não. Quer dizer, os jogadores da seleção não jogaram. Só aí são 3, 4 atletas, companheiro. O Vitória jogou com Juan, Guilherme, Matheus, Josué e Júnior, que foi substituído por Wellington. Edson Magal, Gabriel Soares, o Ellison, que foi substituído por Betinho, Mauri e Marconi, que foi substituído pelo Natan. Não é aquele Vitória que a gente conhece. Não é aquele Vitória que a gente conhece. Juan, Guilherme, Matheus, Josué e Júnior, Edson, Magal, Gabriel Soares, o Ellison e Mauri, Marconi e Agnon. Não é aquele Vitória que a gente conhece, que foi campeão brasileiro. Não é aquele Vitória que a gente está acostumado a ver e ouvir. Os principais jogadores do Vitória não estiveram presentes. O Willi, que está com aquela situação do problema no coração. O goleiro. O Arthur Maia, que na base, a torcida reclama muito dele no profissional, mas tem que entender que o Arthur Maia só tem 18 anos. Mas aí é que tá, o Arthur Maia ele já disse que todo mundo fala que é uma eterna promessa. Eu não acredito, não. Arthur Maia tem 19 ele anos. É muito bom. O problema foi que Arthur Maia subiu com 17 anos e nem todo mundo é o Neymar. Arthur Maia é um grande jogador. Na base, ele arrebenta, ele é o maestro do Vitória. Ele que faz ali todas as ações no meio campo. Só que é diferente o jogo do profissional e o jogo do júnior, das categorias de base. E Arthur Maia só tem 19 anos, ele ainda tem muita coisa. Antigamente, para você subir pro profissional, você tinha que ter pelo menos 20. Hoje em dia, com 17 anos, todo mundo quer botar logo o jogador porque ele é uma promessa. Eu acho que perderíamos muito menos jogadores com essa questão de não adaptação no profissional se você trabalhasse mais tempo com ele na base. Porque você trabalha psicológico, você trabalha força física. Porque você pega um jogador que 17 anos e vai colocar para enfrentar um Tite da vida grande, um Souza da vida, um Vitor Ramos da vida. Quer dizer, você bota ele frente a frente de um zagueiro desse. É difícil. Ele tem que ser craque, estilo Neymar. Olha a diferença do corpo do Tite como zagueiro. Neymar é uma sumidade, né? Neymar é um cara diferenciado de tudo que surgiu no Brasil e no mundo. Messi com 17 anos... Não, sem comparar também, porque Messi jogava na Espanha e no Barcelona. Mas o Messi veio surgir depois de muitos e muitos anos de treinamento. E o trabalho de preparação da divisão de base do Barcelona. Não sabia que o Messi um dia seria essa estrela que ele é hoje. Mas segurou o Messi, preparou até quando pôde preparar e depois soltou ele. Todo jogador craque tem que ser preparado
com muita tranquilidade, sem pressa nenhuma. O Lucas, o Neymar, o Oscar, esse Ganso, o do Atlético agora, que foi o Revelação Bernard. Enfim, são jogadores que vão aos poucos vão ser colocados nos elencos profissionais para surgirem, se adaptarem, se amoldarem, se integrarem com os demais atletas, para daí surgir, ele ganhar confiança. Até porque nem todo mundo... Imagine você tá jogando, entra no time hoje, aí do lado tá Souza, né? Para você passar a bola. Você entra no time hoje, do lado tá Pedro quem para você passar a bola. Se você passa errado, o cara é craque. Só em olhar para você já fica com medo. Sem contar que, exemplo, um Arthur Maia. Ele, jogador da base do Vitória, aí digamos que ele joga um Bavino profissional. Ele vai ver Tite daquele tamanho. Quer dizer, a diferença física é enorme, então tem que se preparar fisicamente, tem que se preparar psicologicamente com o jogador. Não é simplesmente, ele é craque, deixa ele jogar. Alguns jogadores, como o Neymar, é craque e joga mesmo. Agora, nem todo mundo é o Neymar. Nem todo mundo é o Bernard, que só tem 19 anos. Joga muito. Joga muito também, foi revelação no campeonato. O Oscar, que tá jogando barbaridades lá na Inglaterra. Tem que ter uma preparação física, preparação psicológica do jogador, não é simplesmente colocar o jogador. Eu sempre disse isso em relação aos jogadores que eu via atuando e que eram promessas e o povo reclamava. Eu me recordo que Gabriel entrou no time, queriam colocar o rapaz de lateral direito de qualquer jeito. Joel Santana com sua maluquice, botava o rapaz de lateral direito. Aí o rapaz deixava de, na função dele, ensaiar, treinar, deixar de ser um bom meio-campo para ser um sofrível lateral direito. Aí, resultado, depois que apareceu uma pessoa que iluminou a cabeça do diretor e que não é nem iluminar a cabeça do diretor, é ter um pouco de sensatez. Na verdade, o diretor não queria que ele saísse do time, porque fora descoberto, lá no campo do Lasca, aquela coisa toda, quem descobriu foi o diretor e disse, ó, eu quero e acabou a história, entendeu? Então, o que eu vejo é o seguinte, Arthur Maia agora está no caminho certo, fez uma grande Copa São Paulo, foi tido e havido como um maestro, o homem que organizou o time do Vitória e o fez, na verdade, e agora vai ser guindado, talvez, a condição de jogador profissional. Outro jogador que é da base, que também fez um excelente campeonato, foi o volante Edson Magal. Acho que ele, porque o Vitória hoje está naquele déficit de volantes. Tinha vários volantes, mas foi saindo todo mundo. O Fernando Blanco foi embora, o Wellington foi embora. E eu acho que dos volantes que o Vitória tem hoje, que o Edson Magal vai subir profissional, já foi inclusive dito isso. O Edson Magal é o jogador que mais se assemelha ao Wellington, porque ele é raçudo, ele não tem bola perdida e ele tem um bom passe, uma boa habilidade com a bola no pé. Ele não é só aquele mordedor que só sabe colar no atacante e não deixa ele correr. Ele, quando ele tem a bola no pé, ele sabe o que faz. Se tiver uma preparação também nesse jogador, vai estourar. Porque ele está do mesmo nível ele tá do mesmo nível de Willy, de Leilson, né? De Arthur Maia, de Léo. Então, ele já entra entrosado, né? Já entra entrosado. E o medo fica para trás, porque, vou dizer assim, Arthur Magal, quem manda aqui é você. Não precisa do Wellington de um lado, não tem Michel do outro, não tem o Mancha não ficou. O Bob já foi embora. Voltou. Enfim, o importante é que ele vai ser titular. Você vai ser titular com alguém do seu lado e acabou. O Vitória é esse aqui. Pelo menos o que a gente pensa aqui no início do Campeonato do Nordeste. Muito bem, esse aqui foi o nosso Turma da Bola de hoje. Lula, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, estaremos juntos quarta-feira com todo o carinho do mundo. A todos vocês, nossos amigos que nos acompanharam hoje, um forte abraço e até a próxima quarta.